Hoje já é sexta-feira. Como tá passando rápido, né? Eu não sei para você. E eu estava aqui fazendo a minha meditação, refletindo, e todas as manhãs eu faço essa meditação matinal. E nesta passagem tem três situações que me chamaram a atenção. A primeira, que quando Abraão ele perdeu a Sara, ele arrumou a esposa para o filho dele, que se chama Isaac, e depois ele arranjou uma outra esposa e teve ainda 6 filhos, pelo que consta aqui na escritura. Aí Isaac, ele se relacionou com a Rebeca, que se tornou esposa, e quem que encontrou a Rebeca foi o servo, que era de Abraão, e a Rebeca, ela veio lá da família mesmo de Abraão, para poder manter a mesma linhagem. E com o passar do tempo, Isaac e a Rebeca tentavam ser pais, só que não conseguiam. Então, na verdade, a Rebeca, ela era estéril. E com tudo isso, o Isaac, ele orou a Deus, pediu para poder realizar este sonho de Rebeca. E você vê, né, que a mãe de Isaac, ela era estéril também. E você vê que ele acabou casando, o filho acabou casando com uma mulher também estéril. E com isso, ele pediu a Deus para poder realizar esse sonho. E isso foi realizado. Então, Rebeca, ela engravidou de gêmeos, sendo que o primeiro que nasceu se chamou Isaú e o segundo Jacó. Isaú era uma pessoa mais ativa, ele era caçador, o pai era mais apegado nele, e só que Jacó era mais apegado na mãe. Jacó ele era mais pacato, né? Ele era mais não gostava muito de ser ágil que nem o Isaú. Então ele ficava muito mais com a mãe lá na tenda do que o Isaú, que tinha aquela vida ativa. Só que o filho mais velho, ele tinha direito perante os outros irmãos. Ou seja, Esaú, ele tinha muito mais direito do que Jacó, por ser mais velho. E aí, um certo dia, Esaú chegou cansado, chegou esgotado, porque acredito que ele foi caçar, não sei se ele teve sucesso na caça ou não, mas ele chegou muito cansado, muita fome. E aí, naquele momento, Jacó estava preparando uma sopa de lentilhas e tinha o pão e a sopa de lentilhas. E aí Esaú ele pediu Jacó para poder ele comer aquele prato que ele estava preparando. Porém, Jacó disse para Esaú: Olha, eu só te ofereço a minha comida se você passar a sua primogenitura para mim. E aí, no primeiro momento, ele questionou, só que ele estava com muita fome, fraco, e aí ele acabou cedendo. E aí Jacó, ele acabou se apossando perante esse direito que Esaú tinha. Eu estava aqui pensando nessa passagem, e aí veio assim, sabe? Quantas pessoas que perdem o marido, a esposa, e acabam se enterrando junto. Deixam de continuar a viver. Não se permitem em recomeçar novamente uma nova vida. E isso é muito ruim, né? Claro que cada um tem uma forma de pensar. Às vezes a pessoa ela tem medo de relacionar com uma outra. Às vezes aquele marido foi o primeiro homem da vida dela. Então existem diversos pontos aí que podem ocasionar um bloqueio.
Mas assim, mostra que a vida continua. No segundo ponto, onde que Isaac queria constituir a família e Rebeca não estava engravidando, mas é assim, na verdade veio um desespero, né, perante Isaac, acredito eu, porque a mãe dele teve muita dificuldade de engravidar. Ela era estéril, então somente quando ele estava com uma idade muito avançada que ela conseguiu ter o filho. Então acredito que isso acabou passando na cabeça de Isaac também. Então ele orou para Deus e Deus realizou este desejo. Ou seja, né? Às vezes a gente deseja tanto uma coisa, mas temos que acreditar, a gente tem que confiar e orar, pedir a Deus. Então, às vezes, você está com um ente querido lá no hospital, ore, né? Peça a Deus para poder estar livrando aquela pessoa do hospital que tem um câncer. Às vezes a pessoa mesmo não consegue engravidar. Então, tem tantos sonhos, né, que as pessoas elas querem alcançar, mas as dúvidas, né, que vêm no decorrer do caminho, acabam bloqueando. Eu até comentei isso no vídeo dos sonhos. Então, se você tem um sonho, acredite, ore, que vai ser realizado. E se não for realizado, porque não é para acontecer. E no terceiro ponto, eu fiquei imaginando assim: imagina o irmão que chega assim cansado, desgastado, com fome, e o outro está preparando uma comida, né? Tá preparando lá um jantar, e ele chega com fome, ele pede para poder comer e o outro rejeita. Nossa, eu achei isso um absurdo, né? Uma negação. E isso, a negação foi com uma outra intenção, para poder tomar o lugar do irmão. E aí, naquele desespero, fez com que Esaú passasse o direito para Jacó. Esta mensagem, ela mostrou para mim que não devemos confiar nem nas pessoas próximas. Temos que ficar sempre atentos. A gente deve confiar apenas em Deus e não nos homens. Então, às vezes, você tem uma relação tão boa com uma pessoa próxima e às vezes você quer desabafar, às vezes você quer pedir uma ajuda, mas você confiando naquela outra pessoa. E aquela pessoa, na verdade, não é a mesma coisa que você. E muitas vezes ela acaba armando uma cilada e você cai. Então, assim, cuidado com as pessoas que você confia. Então, sempre fica com um pé atrás, né? Então, assim, é uma mensagem que marcou muito, né, nessa meditação. Então, é aquele alerta. Cuidado, cuidado com as pessoas que se aproximam, mesmo que seja pessoas dentro da sua casa mesmo. Então, se você tem um projeto, se você tem algo para poder contar, desabafar, desabafe com Deus. Ele é o único que não vai te trair.